Bom, pessoal, iniciando mais uma aula nossa sobre as questões do Enem. Então, eu começo hoje com essa frase aqui do Paulo Freire. Eu vou começar a trazer algumas frases para vocês também para a gente analisar criticamente. Essa frase que eu trouxe dele aqui é uma coisa que eu acredito muito, que ele fala que a escola não transforma a realidade, mas ela pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmos. E eu coloquei aqui também esse dizer, que é por mais alunos de escolas públicas nas universidades, porque eu estava pesquisando agora algumas pesquisas sobre o número de alunos de escola pública no nível superior, assim, e considerando ainda é um número muito baixo, né? Então, eu acho que é bom a gente lutar para isso, né? Para terem mais alunos de escola pública, para democratizar mais as relações no nosso país e também em todas as esferas, né, do nível superior. Então, começando, né, eu trouxe hoje aqui a questão 101, que ela fala sobre fontes alternativas de energia. Então, daí traz esse textinho aqui, né, que a gente costuma ver. Ele fala que em 2014 iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Aí fala aqui, né, que é o cerne da nossa pergunta, né? Considerando essas informações, né, do textinho que trouxe, o textinho explicativo, qual fonte poderia ser utilizada? Daí a gente tem essas alternativas aqui, que a alternativa A seria o urânio enriquecido, a alternativa B o carvão mineral, a C gás natural, a D o óleo diesel e a E a biomassa. Então, para a gente entender melhor essa questão, como resolver ela, a gente precisa verificar, né, o conceito de energia, então, porque ainda não se sabe muito bem na física o que é a energia, mas a gente sabe explicar da onde ela vem, a gente sabe explicar que ela pode ser transformada de diferentes formas, e nesse caso aqui a gente precisa de energia para o funcionamento de equipamentos elétricos, para nos transportar de algum lugar para outro, como por exemplo, se a gente vai pegar um ônibus, se a gente vai se transportar através de um carro, de algum veículo, a gente vai gastar energia através de algum combustível. Então a gente aqui também nessa questão fala sobre matriz energética, né? Bem aqui nessa parte onde fala, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Então, acho que é um conceito importante para a gente entender também, e o conceito de matriz energética e de matriz elétrica. Então, a matriz energética ela é referente a todas as fontes de energia disponíveis para, por exemplo, movimentar carros, preparar alimentos, na geração de eletricidade. É um conceito mais amplo, então é referente a todas as fontes possíveis de energia para se fazer diferentes coisas, como essas coisas que foram citadas aqui. Já a matriz elétrica ela é referente às fontes de energia responsáveis pela geração de eletricidade, ou seja, a matriz energética é algo como sendo mais amplo, porque ela é relacionada à geração de eletricidade, à movimentação de carros, à energia fornecida para preparar alimentos. E a matriz elétrica é somente relacionada às fontes de energias responsáveis pela geração da eletricidade, tá? Beleza, agora a gente tem que olhar também um outro conceito que aparece aqui nessa questão, que é o fontes alternativas de energia renovável. O que seria essas fontes alternativas, né? Então a gente define as fontes alternativas de energias renováveis como sendo as que podem ser utilizadas sem a possibilidade de esgotamento
possuindo baixo impacto ambiental e elas também são sustentáveis. Essa seria a definição. E aí eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que nos diz a diferença entre as fontes de energias que não são renováveis e as fontes de energias que são renováveis. Então, aqui a gente tem que as fontes de energias não renováveis vêm de recursos naturais, assim como as de energias renováveis, porém elas não podem ser reabastecidas, elas não são regeneradas. Já as fontes de energias renováveis são, elas podem ser naturalmente reabastecidas. As fontes de energia não renováveis, elas causam poluentes, né? E ao contrário das fontes de energias renováveis, que são consideradas como energias limpas. E também essas fontes de energias não renováveis, elas causam resíduos que podem trazer danos ao meio ambiente, contrária às renováveis, né, que os resíduos seriam nulos. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de energias não renováveis e renováveis. Nas não renováveis, a gente tem os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão e a energia nuclear, que são fontes que não podem ser reabastecidas, elas têm um esgotamento, ou seja, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir produzir mais isso e ela não vai se renovar naturalmente. Já as renováveis, a gente tem a solar, a eólica, a fonte de energia geotérmica, a biomassa, as marés e hidrogênio também. Aí agora, se a gente olhar através dessas informações dessa tabela, a gente pode verificar se cada uma dessas alternativas que foram fornecidas pelas questões, né, pela questão, se enquadra como sendo uma fonte de energia renovável. Então, começando pelo urânio enriquecido, né, que é um combustível para as usinas nucleares, a gente pode dizer que ele não pode ser reabastecido e também ele não é regenerado porque ele é uma fonte de energia que ela é esgotável, ou seja, vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir obter esse material. E também é uma fonte de energia que tem muitos poluentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar da questão sobre o lixo nuclear, que é uma coisa que preocupa muito, né? Em algumas usinas elas não tratam muito bem desse lixo e acaba poluindo muitas regiões, causando danos muito sérios para a população que mora ali nos entornos. E também esses resíduos, que eu acabei de falar, né? Eles causam danos ao meio ambiente. Se vocês forem procurar, tem um documentário que fala sobre o lixo nuclear de uma empresa lá dos Estados Unidos que foi largado no fundo de um lago que era próximo a um vilarejo que tinha ali na volta. E as pessoas começaram a desenvolver cancro, né? Que é um tipo de câncer, porque elas se alimentavam dos peixes que viviam ali naquela região. Então é um problema bem sério. Aí a gente tem o carvão mineral. O carvão mineral também, ele não pode ser reabastecido, né? Porque o carvão mineral ele é fornecido através de rochas minerais que provém de rochas, né? E essas rochas algum dia elas vão deixar de existir, né? A partir dessa extração. E também a queima do carvão, ela produz alguns metais muito pesados, como por exemplo o mercúrio, o vanádio, o cádmio, e eles acabam se liberando na nossa camada atmosférica, trazendo muitos danos ao nosso meio ambiente. E aí a gente tem então o gás natural, né, que ele é encontrado em algumas formações rochosas no subterrâneo, né, do nosso planeta, e ele ele é formado, a maior parte, né, desse gás natural, por dois tipos de mecanismos, que são os gases biogênicos e os termogênicos. Os gases biogênicos, eles são formados a partir dos micro-organismos que estão presentes em pântanos ou em aterros sanitários. E o termogênico, ele é formado a partir de materiais orgânicos que foram, né, soterrados nessas camadas rochosas em grandes profundidades, aí, com a grande pressão da camada atmosférica. E então, esse gás natural, ele é um recurso que ele é
que ele não pode ser regenerado, né, e ele não tem como ser reposto depois, ele também é considerado como sendo um combustível fóssil, né, então ele gera alguns poluentes na nossa camada atmosférica e pode causar alguns danos ao nosso meio ambiente. Aí agora vem o nosso óleo diesel, que também é proveniente é um combustível fóssil também, e ele é proveniente do petróleo. Então a gente já sabe, né, que o petróleo ele pode causar muitos danos, ele gera muitos poluentes, né? E também ele não pode ser reabastecido. Uma hora o petróleo no nosso mundo ele vai acabar. Apesar de existir bastante petróleo, a gente sabe que é uma fonte de energia que é utilizada por muitos lugares, muitos países, né, do nosso mundo. E uma hora essa extração vai acabar fazendo com que esse recurso não seja suficiente, né? E aí vem o último, que é a nossa biomassa. Então, a biomassa, ela é um recurso considerado como sendo uma fonte de energia renovável, porque a biomassa, não sei se vocês sabem, ela é gerada através de decomposição, né, de matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, né, e ela é incluída como sendo um recurso renovável. Ela pode ser obtida através de plantas, de madeira, de resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até mesmo do próprio lixo, né, que a gente produz. Então, ela é considerada como sendo uma energia limpa também. Não tem resíduos, né? Seus resíduos são nulos. E tem algumas vantagens que eu acho que seria importante de falar aqui, dessas vantagens. Então, ela é utilizada em algumas usinas termoelétricas para gerar eletricidade. No Brasil, cerca de 9% dessa energia ela é gerada através da biomassa. Tem baixa emissão de gases poluentes e ela é produzida a partir de uma grande variedade de materiais, né? Como eu falei, pode ser de excrementos, de fontes de resíduos agrícolas, de plantas, de animais, etc. Aí tem algumas desvantagens da biomassa que eu acho que seria relevante a gente perceber também. Um é que ela tem pouca eficiência. E esses biocombustíveis líquidos, eles podem emitir enxofre, contribuindo com um fenômeno que se chama chuva ácida. Eles podem resultar em alguns impactos ambientais em florestas, possuem elevado custos financeiros de equipamentos para se produzir essa biomassa, né? Como é transformado esse lixo orgânico e esses resíduos em biomassa, se utiliza muito dinheiro, né, para fazer isso, para comprar esses equipamentos. Também pode ser que a biomassa esteja relacionada com o aumento de casos de algumas doenças respiratórias, e também se encontra uma dificuldade de armazenamento dessa biomassa sólida. Então é isso, pessoal. Dessas alternativas que foram nos apresentadas nessa questão, é que mais se aproxima de uma fonte de energia renovável é a biomassa. Então a alternativa é. Aí eu trouxe aqui, se vocês quiserem e puderem pesquisar nesse site que é a Empresa de Pesquisa Energética, ali tem alguns dados interessantes que eu trouxe aqui para quem não puder acessar o site também, que mostram alguns gráficos da matriz energética brasileira e comparando com o restante do mundo. Aqui a gente tem que petróleos e derivados são uma margem de 36,4% da produção da matriz energética brasileira. Valendo salientar que a matriz energética, a gente, não é só a geração de energia elétrica, a geração de combustíveis, de gás de cozinha e etc. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma produção bem elevada de petróleo e derivados. Carvão, 5,7%. Lixívia e outras renováveis é 5,9%. Outras não renováveis, 0,6%, não sei o que é, porque colocaram outras, né?
lenha e carvão vegetal 8%, derivados da cana 17%, hidráulica 12% e nuclear 1,4%. Ainda tem o gás natural aqui que está 13% também, né? E aí aqui tem um gráfico, né? Vamos interpretar esse gráfico aqui. Ele mostra na parte que está em preto as energias que são não renováveis e na parte que está em verde são as energias que são renováveis. Aí aqui a gente tem no Brasil essa relação, então a gente tem 43,5% de energia sendo renováveis e 56,5% não renováveis. Se a gente comparar com o mundo, né, esses dados foram obtidos em 2016, no mundo a gente tem cerca de 14% de energias renováveis e 86% de energias não renováveis. Então é um número bem elevado ainda. Aí aqui vem a parte da matriz elétrica brasileira, onde são produzidas as fontes de energia elétrica das nossas residências. Então aqui, né, que a gente já ouviu falar bastante das hidrelétricas, né, 65,2% da nossa energia é através da energia hidráulica, 2,6% da energia nuclear, gás natural 10,5%, petróleo e derivados 2,5%, carvão 4,1%, solar e eólica 6,9%, 8,2% de biomassa. Eu não sabia que biomassa era um percentual mais elevado do que a solar e a eólica. Interessante isso. Então, só para a gente comparar aqui, a matriz energética e a matriz elétrica são coisas diferentes. Ó. Na matriz energética, a gente tem muito mais percentual de petróleo e derivados, e na matriz elétrica, o percentual bem elevado de energia hidráulica. Aí aqui o gráfico comparando, né, do Brasil e do mundo. Em relação à matriz elétrica, o Brasil tem 82% como sendo renovável e 18% não renovável, porque consideram a energia hidráulica como um recurso renovável, apesar de causar alguns impactos ambientais, né? Mas ainda assim ela é considerada como sendo uma energia renovável. Aí no mundo a gente tem 24% de energias renováveis e 76% de energias não renováveis.